Alunos, estamos iniciando nossa aula número 12. Estamos a estudar aqui o direito protetivo de família, ou também chamado direito assistencial de família. Nesta aula, então, vamos examinar os institutos da guarda e da tutela. Sabemos que esses institutos estão albergados dentro daquilo que nós denominamos de direito protetivo ou direito assistencial de família. Vamos iniciar o exame naquela lógica de apresentarmos uma breve introdução, depois cada instituto, guarda e tutela serão examinados do ponto de vista doutrinário, do ponto de vista legislativo, e na sequência vamos para as atividades de estudo dirigido, com um questionário de fixação dos assuntos aqui examinados, depois um exame de caso concreto, mas antes disso, naturalmente, os alunos deverão postar lá no Fórum 2 a síntese individual da videoaula, e depois, então, o caso concreto será estudado até o final da semana. Iniciamos aqui lembrando que o texto legal básico que orienta a nossa disciplina, Direito de Família, organiza a matéria em em 4 títulos. Temos o título 1, Direito Pessoal de Família, o título 2, Direito Patrimonial de Família, o título 3, União Estável, e o título 4, Tutela, Curatela e Tomada de Decisão Apoiada. Vejam que os institutos não aparecem de uma forma linear. É preciso enxergá-los a partir desse estudo, desta postura investigatória que fazemos. Então, no direito pessoal de família, nós temos que identificar aqueles institutos que levam à formação da família, que, em verdade, é o contrato. O contrato é um tipo de negócio jurídico que possibilita a livre manifestação de vontade. Então, se a pessoa quer fundar a família, a ordem jurídica lhe reconhece esse poder de decisão e lhe fornece o meio, lhe instrumentaliza. É o contrato de casamento. O contrato de casamento, hoje, no direito brasileiro, pode ser visto como um contrato expresso ou como um contrato fático. O contrato de casamento expresso é aquele que a legislação formata, com habilitação, celebração, registro, esses dados que nós examinamos. O contrato de casamento fático leva o nome de união estável. Em verdade, a união estável avançou e hoje atingiu esse status. Se reconhece que é possível, sim, a pessoa celebrar um casamento faticamente, na medida que ela se comporta como se casada quisesse estar. Então, esse é o estágio hoje da união estável. Há alguns que ainda não conseguem aceitar que o contrato de casamento é o contrato típico para a proteção da família e procuram fracionar o tipo contratual, querendo dar a ele um status menor, inferior ao contrato de casamento típico. Mas isso já está superado. Hoje não há mais nenhuma possibilidade de retrocesso. O contrato de casamento está consolidado como contrato expresso e como contrato fático. Então, aquele que se comportar como se casado fosse, o Estado diz a ele: você está casado, embora lhe chamemos de convivente ao invés de cônjuge. E todos os efeitos brotam, os efeitos de regime de bens, os deveres de fidelidade, de assistência, o parentesco por afinidade, todos os efeitos que brotam de um contrato de casamento expresso também nascem do contrato de casamento fático. Então não há necessidade nenhuma, nem por orientação de qualquer tipo de líder, seja político, seja religioso, seja líder social, líder partidário, necessidade de um outro tipo contratual. Não precisa isso, o Brasil já tem o contrato de casamento fático, chamado de união estável. Muito bem, e aqui então nós examinamos outros institutos. Temos o direito parental, que leva então ao parentesco, vimos que é pela filiação e pela adoção que as pessoas vão se tornar parentes consanguíneas, ou também em razão do casamento e da união estável pode haver o parentesco por afinidade,
entre um cônjuge e os parentes do outro cônjuge. Vamos então verificar agora esse direito protetivo, que está consolidado então aqui no poder familiar, que nós já vimos na aula anterior, e agora vamos examinar a tutela e a guarda. A guarda, ela aparece regulada no Código Civil naquele momento em que se tem a dissolução do contrato de casamento ou de união estável, e no Estatuto da Criança e do Adolescente com mais regulação, é o que vamos ver na sequência. Importante também observar que existem propostas no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, de legislação estatutária sobre a família. Há um PLC e um PLS. O PLC é projeto de lei da Câmara, PLS é projeto de lei do Senado. Então é interessante que vocês analisem esses projetos aqui na Câmara e no Senado. Vocês vão observar que há um movimento que não tem tido sucesso, e há inclusive um embate entre dois grupos, de se tirar o direito de família do Código Civil e criar um Estatuto da Família, da mesmo estilo que se tem um Estatuto da Criança, um Estatuto do Adolescente, um Estatuto do Jovem, o Estatuto do Idoso, o Estatuto do Consumidor, chamado, no nosso caso aqui, de CDC ainda, na esteira de um modelo codificatório que já está sendo superado pela nossa forma de legislar. Nós vamos, então, aprofundar na aula de hoje a guarda e a tutela. Aqui é importante observar que, quando falamos em guarda e tutela, e também em adoção, estamos tentando concretizar aquele direito humano fundamental que assegura a convivência familiar e comunitária à criança e ao adolescente. Vejam que isso está dentro daqueles objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Quando nós observamos esses chamados ODSs, vejam aqui, são 17 ODSs que a ONU formatou e dá como horizonte até 2030. Uma questão aqui que não aparece, mas é preciso também considerarmos, até 2030 há previsões de diminuição da população. Quer dizer, a população aqui do estado, no caso do Rio Grande do Sul, deve chegar a 11 milhões e 700 mil habitantes até 2030, e depois há uma tendência de declínio. Então, há um aspecto a ser considerado, que a nossa população mundial, não vai superar aí muitos bilhões, como já temos hoje. Inclusive, a própria China será superada pela Índia lá pelo final desse século, lá por cerca de 2100. A China vai ficar com talvez 1 bilhão e 500 mil habitantes. Há tabelas aí disponibilizadas a partir de estudos que são feitos pela ONU e também por outros organismos demográficos. Então, desses objetivos aqui, parece que esse aqui, o 16, é o que se enquadra dentro dessa lógica de dar funcionalidade a instituições. Vejam aqui, ó, paz, justiça e instituições eficazes. É o objetivo 16 da ONU. Por esse objetivo aqui, se quer, então, prestigiar instituições que sejam formatadas nos Estados nacionais e que promovam os enunciados desse objetivo, que se enquadra dentro dessa nossa disciplina e desses nossos institutos. Pois bem, então, verificado este aspecto, retomamos aqui a nossa exposição e avançamos, então, agora para o exame da guarda. Os textos legais básicos. Temos aqui a Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 229, o Estatuto da Criança e do Adolescente, esses artigos aqui eu destaco, o Código Civil também destaco esses artigos que estão apontados, e no Código de Processo Civil também artigos referentes à ação de guarda.
Vejam, quando falamos em guarda, estamos falando de um instituto de direito material, mas para que ele ganhe concretude, para que ele resolva demandas reais, eu preciso de um procedimento. Então, a chamada ação de guarda é muito comum, muito presente no direito brasileiro. Às vezes ela está em conjunto, lá numa ação de divórcio, numa ação de dissolução de união estável, às vezes também há fixação de alimentos, portanto, há uma acumulação de ações. Outras vezes a ação é uma ação própria, específica, que discute apenas a questão da guarda. Quem fica com a guarda? Ou os genitores, um deles, ou os dois, pela espécie compartilhada, ou um terceiro, de acordo, então, com a situação concreta, como veremos ao longo da nossa exposição de hoje. Vamos, então, aqui para a teoria fundante. Vamos buscar uma definição. O que é guarda? Guarda aqui é um instituto jurídico de direito de família, que estabelece uma relação jurídica entre guardião e guardado e se consubstancia num conjunto de poderes e deveres conferidos pela lei para que o guardião zele pelos interesses pessoais e patrimoniais do guardado. Então vejam que a guarda, ela é um instituto jurídico localizado no ramo direito de família. E o que a guarda provoca? Ela cria uma relação jurídica entre dois sujeitos ou mais. Dois sujeitos ou mais, pode ser então um sujeito que é o guardado e dois que são guardiões, no caso os genitores. Normalmente essa guarda conjunta, ela se dá em razão dos pais, dos genitores, que podem ser pais naturais, pais biológicos, ou podem ser pais adotivos. Então, aqui temos essa situação desta relação jurídica em que o guardado vai ser protegido pelo guardião ou pelos guardiões, tanto na sua pessoa quanto nos seus bens. E esses que exercem a guarda devem agir no sentido de atender os interesses do guardado. Quais são os fundamentos, a função e a finalidade da guarda? Quando nós examinamos esses aspectos, fundamento, função, finalidade, nós estamos tentando buscar um entendimento mais qualificado do Instituto para verificar a razão de sua existência, que demanda atende e qual é o objetivo, enfim, qual é a finalidade específica desse Instituto. Aqui nós podemos dizer que a guarda, ela está fundada numa necessidade de resolver problemas reais. Vocês sabem que não é incomum desavenças entre os genitores sobre como orientarem os filhos, como conduzirem a vida dos filhos. O certo é que devem procurar sempre conjuntamente orientar numa direção que seja a melhor, a mais adequada para o bom desenvolvimento da prole. Mas também há casos que as pessoas têm prole e não são casados, não têm união estável entre si. Em outras situações, os filhos ficam órfãos ou são simplesmente abandonados por questões que os pais se encontram em situações de doenças ou situações de dependência química. Então, vejam que há uma necessidade de termos um instituto para resolver esses problemas. Então, a função é justamente essa, é resolver essas situações em que criança ou adolescente necessita de um responsável. E aquele que naturalmente deveria ser, que são os pais, não exerce adequadamente, não tem condições, há dificuldades, há problemas que precisam ser superados, muitas vezes apenas retirando a criança dali da família primária e colocando numa família substitutiva. E a finalidade, então, aqui se acentua por assegurar ao guardado ampla proteção dos seus maiores interesses, fornecendo-lhe assistência integral, assistência material, portanto, o alimento, o vestuário, a habitação, assistência moral, portanto, esta proteção do ponto de vista da existência do indivíduo no seio da coletividade, a questão também da proteção mental, psicológica, espiritual, educacional, entre outras situações. Então, o que se quer com a guarda é garantir
que a criança ou adolescente tenha a melhor possibilidade de desenvolvimento. Esta guarda é um atributo do poder familiar. O poder familiar traz embutido nele, no poder familiar, a guarda. E é possível, então, extrair a guarda dali, embora se mantenha outros atributos do poder familiar, como os genitores, como veremos lá quando estudarmos as espécies de guarda. Quais são as características que podemos destacar aqui na guarda? É munus público, quer dizer, não há um pagamento, não há uma contraprestação, as pessoas não são pagas para isso, embora, no caso da guarda de menor não filho do guardião, há uma previsão de estímulo para que as pessoas sirvam como guardiões. O ECA traz previsões ali de que se possa ter propostas, inclusive isenções tributárias ou oferta de valores, para que menores, crianças ou adolescentes, sejam inseridas em famílias via o Instituto da Guarda. Também é compatível com o poder familiar, quer dizer, a guarda, ela naturalmente está embutida no poder familiar. Quem tem poder familiar terá guarda num primeiro momento, mas poderá ter essa guarda retirada de acordo com os comportamentos que adotarem que sejam considerados como nefastos, perigosos em relação ao guardado, que é o próprio filho, no caso desse que tem o poder familiar. A guarda nasce, brota, surge de um fato jurídico, paternidade ou maternidade, quer dizer, aquele que é pai e que é mãe já terá investido num poder familiar, e aí terá guarda. Mas também pode essa guarda brotar de uma decisão judicial, portanto, de um procedimento que tramita no juizado da infância e da juventude, que leva, então, à nomeação de um guardião. A guarda é temporária, ela, portanto, não é para sempre e também não tem um prazo estabelecido. É temporária por quê? Porque é certo que, ao se atingir a maioridade, a pessoa não estará mais sob guarda de ninguém. Poderá até passar para uma situação de curatela, que é diferente, não é guarda. Depois de maior, se manter algum tipo de incapacidade cognitiva, poderá, inclusive, ser, então, interditado. É temporária, dura no máximo até a maioridade. Há um certo grau de precariedade, é isso que falei antes, quer dizer que quem é guardião, ele pode ser retirado dessa incumbência, desse posto social, na medida em que se julgue que há uma situação melhor para essa criança, por exemplo, ser colocada numa situação de adoção. Algumas características, portanto, aqui eu apontei sobre a guarda. Espécies de guarda, aqui destaquei para fins de compreensão de cada situação em que se usa a guarda. A guarda civilista e a guarda estatutária. Guarda civilista é aquela exercida sobre o filho do guardião, portanto, é o menor filho do guardião. Aquele que exerce a guarda é também genitora do guardado, portanto, é chamada guarda civilista, que inclusive integra o poder familiar. A guarda estatutária, ela é prevista no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, e lá, além de ter regras que também se aplicam quando o menor é filho do guardião, também tem possibilidade de se exercer guarda de menor que não é filho do guardião. Portanto, uma guarda exercida por terceiro. Temos uma outra classificação, que é a guarda fática e a guarda judicial. Guarda fática é quando há uma situação que se impõe pela conduta do guardião. O guardião assumiu uma responsabilidade por uma criança, por um adolescente, passou a tomar providências para garantir o acesso àqueles bens que falamos antes, lá no início, a esse menor, mas não tomou a providência da formalização disso, então não tem documentos revelando que ali há um vínculo, mas pelo comportamento temos a guarda fática. A guarda jurídica é quando há, então, esta formalização desta relação, tem, portanto, o documento, o termo de guarda, que será apresentado na escola e outros lugares aonde for necessário para comprovar o vínculo de guardião e guardado.
Temos aqui também guarda originária e guarda derivada. Originária é aquela que brota em razão da formação da família natural, quando há o nascimento, portanto, de alguém no grupo familiar, ali há uma guarda dentro do poder familiar que ali se estabeleceu. E há uma guarda derivada, que é aquela, então, que é obtida pela família substituta, quando, então, a criança ou adolescente é colocado numa família secundária, numa família substituta, em razão da falência da família natural. Temos a guarda provisória e a guarda regular. Guarda provisória é quando há uma definição judicial de que alguém ficará com a guarda, mas por uma questão específica, por uma necessidade muito pontual. Então não tem ainda uma decisão definitiva que será tomada na medida que o processo tramitar, e aí então se vai regularizar a guarda. É muito comum isso, situações de dissolução, de união estável, de casamento, ou mesmo no caso de retirada da criança dos pais por uma questão de violência. Então pode-se rapidamente entregar sob forma de guarda provisória esta criança, e depois, na medida que se tem o conjunto probatório formado, se toma a decisão estabelecendo como funcionar aquela guarda. Temos a guarda exclusiva e a guarda conjunta. Guarda exclusiva quando é exercida apenas por um indivíduo, por uma pessoa, pelo pai ou pela mãe, também chamado guarda singular ou guarda unilateral. E temos a guarda conjunta, aqui então é aquela exercida pelo pai e pela mãe, que pode ser uma guarda alternada, cada um fica um tempo com o exercício da guarda sobre aquela criança, sobre aquele adolescente. Pode ser uma guarda aninhada, quando então há uma residência e a criança mora ali naquela residência, o adolescente, e os pais vêm cada um por um período. Portanto, não levam a criança para a sua residência, mas vem à residência da criança. Isso não é comum, o Brasil não tem a prática de fazer esse tipo de arranjo. E temos a guarda conjunta compartilhada, que é aquela exercida pelos dois genitores, mas eles então exercem conjuntamente compartilhando. É comum, inclusive a legislação brasileira indica que essa deve ser a primeira a ser adotada no caso de discussão sobre guarda. Sujeitos envolvidos. Aqui temos o guardião e o guardado. O guardião é aquele que assume os poderes e deveres que o Instituto formata. Então, nós temos os genitores, inicialmente, quando então tem a prole, vão ter o poder familiar e, junto do poder familiar, a guarda. Podem ser parentes desse guardado, pode ser um irmão, pode ser um avô, pode ser uma avó, pode ser um tio, e também terceiros, pessoas que não são parentes do guardado. Então, vai assumir os poderes e deveres referente ao Instituto. No caso dos genitores, basta ter a vinculação. No caso de outros, aí tem que ter uma decisão judicial, ou cairemos naquela chamada guarda fática, que em alguns casos se torna muito difícil de ser exercida, porque vai matricular a criança na escola, tem que apresentar documentos comprovando que tem um vínculo com ela, vai levar a criança para viajar, ou vai levar a criança a um espaço social, se apresentando como responsável. Não basta dizer, tem que ter a documentação. Guardado é aquele beneficiado pela ação do guardião, em prol de quem os poderes e deveres são exercidos. Então, é a criança ou adolescente que estará sujeito a assumir este polo como o guardado. Também é importante considerar que tem que ser um menor não emancipado, porque nós sabemos que a emancipação, vamos comentar depois, leva a essa situação de extinção da guarda e também do poder familiar. Conteúdo. Quanto à pessoa do guardado, aqui o guardião vai ter que prestar assistência material, assistência moral, assistência educacional. O guardião deve ficar atento, portanto, a essas obrigações de atender às demandas do guardado. Deve lhe assegurar espaço para habitar, uma moradia adequada, digna, deve assegurar proteção contra as intempéries, com roupas, com materiais de higiene pessoal,
deve, portanto, atender às necessidades materiais do guardado. Também garantir um desenvolvimento moral adequado, uma adesão a valores que a sociedade preza e cultua. É sempre um tanto quanto difícil, muitas vezes, mensurar essa questão, porque vivemos uma sociedade eclética, uma sociedade multicultural, com valores muito abertos, né? De tal forma que aqui vamos ter, então, que ter uma certa paciência quanto a determinados limites que podemos aqui exigir. Também assistência educacional, quer dizer, assegurar que o guardado vai ter uma formação para a vida e uma formação para a inserção na economia, seja como um trabalhador, seja como um empreendedor. Então, deve conhecer, deve ser, portanto, levado à escola, deve ser estimulado a fazer os cursos de formação para que tenha um adequado desenvolvimento. Agora, também temos os bens do guardado. Então, a guarda quanto aos bens do guardado consiste em mera administração. O guardião não pode dispor dos bens, não vai, portanto, vender, não vai doar. Os bens devem ser administrados no sentido de preservar e de gastar aquele valor necessário na manutenção do guardado. A questão do status. Quando falamos em status, queremos saber como é que alguém se coloca nessa relação. Como é que se adquire, como é que se extingue este vínculo. No caso da aquisição, é pela paternidade ou por uma situação fática ou via uma decisão judicial. Então, a pessoa vai se tornar guardado ou guardião. Primeiro, havendo o nascimento, já está inserido num grupo familiar e, portanto, vai ser guardado pelos seus genitores. Mas pode ocorrer que esses genitores abandonem essa criança lá com os avós. Aí os avós, então, resolvem que vão cuidar, não se preocupam com o aspecto formal, vão cuidar da criança. Num primeiro momento, há uma série de documentações que devem ser feitas, mas que se consegue, muitas vezes, sem regularizar exatamente o vínculo. Por exemplo, vacinação. Agora, se for tentar buscar algum tipo de benefício fiscal, já vai ter que ter a documentação. O que recomenda, então, sempre não se conformar com a questão fática, sempre encaminhar a ação de guarda para resolver esta questão. E a extinção desta relação se dá pela morte de um ou dos dois integrantes, né, guardião e guardado, pela maioridade do guardado, pode ocorrer também a incapacidade do guardião, pode haver a emancipação do guardado, pode haver uma retomada do poder familiar lá dos genitores, ou pode haver também uma inserção numa família adotiva. Então, aqui são situações que podem levar à extinção da guarda. A questão do controle do exercício da guarda, também é importante entender aqui. A guarda, ela é acompanhada pelo poder público. Aqui tem um erro, suspensão, né? Não está, tem um cedilha aqui a mais, suspensão. Então, veja, acompanhamento, prestação de contas, também a possibilidade de destituição da guarda daquele que exerce. A prestação de contas consiste, se tiver bem sob sua gestão, vai ter que fazer demonstrativos contábeis de como é que gastou os recursos, sob pena depois de ter que devolver esses valores para o guardado, indenizando eventual prejuízo. Então, há um acompanhamento pelos órgãos administrativos, pelo Conselho Tutelar, pelo Ministério Público, pela sociedade em geral. É claro que aqui, esse acompanhamento, ele é um acompanhamento, digamos assim, que não é uma intervenção diária. Por exemplo, a criança tem que ser levada para a escola, tem que ser matriculada, tem que ser vacinada, tem que ver, então, esses controles sobre a inserção, sobre a convivência comunitária dessa criança. Se ela não aparece na escola, se ela não é levada para ser vacinada, se ela é submetida a um processo de reclusão, de cativeiro, isso vai certamente chamar a atenção de vizinhos e vai levar à ação do Estado.
Então, a guarda são esses aspectos mais destacados. Vamos para a tutela. Textos legais básicos da tutela. Também, Constituição Federal, aqui não há uma referência direta, mas a Constituição, de uma certa forma, pela maneira ampla como que impõe a proteção de criança e adolescente, também nos leva em direção desse instituto chamado tutela. No ECA, há artigos sobre esse instituto, no Código de Processo Civil e no Código Civil também artigos tratando da matéria. Vamos aqui examinar a teoria fundante da tutela. Um conceito. A tutela é um complexo de direitos e obrigações conferidos pela lei a um terceiro, para que proteja a pessoa e os bens de um menor não emancipado e fora do poder familiar. Vejam que, então, a tutela ela tem uma certa parecença com a guarda. Ela aparentemente traz também aquelas mesmas preocupações. Há uma criança, um adolescente que está fragilizado lá na sua família natural, ou que agora, no caso, já é órfão, e, portanto, é preciso nomear um responsável. Não se deve institucionalizar a criança ou o adolescente. É preciso mantê-lo vivendo num ambiente que nós chamamos de ambiente familiar. Então, o que temos aqui é isso, um complexo de direitos e obrigações que a lei confere a um terceiro, para que em situações próprias ele atue como se fosse o genitor, mas agora não mais detendo o poder familiar, mas sim como tutor. Fundamentos, função e finalidade. Aqui, da mesma maneira, nós queremos compreender a tutela. Por que ela existe? É necessária, de fato? Precisamos do instituto? Ou é um instituto que não tem mais aplicação prática, não é mais invocado para resolver demandas reais? Se nós formos aos tribunais, vamos verificar que existe muitas situações ainda de uso da tutela. Há essa situação. Mas é mais comum a guarda, é mais comum recorrermos ao Instituto da Guarda para solucionar questões em necessidade de retirar a criança daqueles que detinham o poder familiar ou porque se tornaram até órfãos. Então, aqui os fundamentos: a possibilidade de orfandade ou retirada do poder familiar daqueles que o detêm, o que levaria à necessidade de ter, então, um mecanismo de nomear quem vai assumir essa posição de responsável. A necessidade de manter o menor em grupo familiar. Então, vejam que é preciso assegurar que o menor ele fique num ambiente que tenha esta estrutura chamada de família. Embora não seja a família natural, mas será uma família substituta. E também a proteção da pessoa e dos bens do menor. Essa é a grande finalidade desse instituto, proteger a pessoa e os bens do menor naquelas circunstâncias em que ele se encontra fora do poder familiar e não é emancipado. Algumas características do Instituto da Tutela. É sucedâneo do poder familiar. O que quer dizer isto? Ele só vai atuar naquelas situações que não há poder familiar, porque há uma incompatibilidade entre tutela e poder familiar. Não é possível alguém estar sob tutela e sob poder familiar. Não existe essa possibilidade. Ou está sob o poder familiar dos genitores, ou de um deles, ou está sob a tutela ou sob guarda de outra pessoa. A tutela implica no dever de guarda. Vejo, então, que a tutela também ela está embutida nela, tem embutida nela o dever de guarda. É onerosa, há, portanto, uma retribuição ao tutor. O Código Civil prevê a possibilidade de que aquele que exerce a tutela receber um valor, uma contraprestação, de acordo com o montante do patrimônio que ele administra. O tutor não tem direito ao usufruto sobre os bens do menor, também característica que a distingue do poder familiar. Lá no poder familiar, o detentor do poder familiar tem direito ao usufruto sobre os bens do menor. O guardião não tem usufruto, e o tutor também não tem usufruto. Aqui, nesse item, ao formatar a tutela, parece que o legislador tinha em mente o menor que tem patrimônio. Vejam, é isso que encontramos no artigo 1734 do Código Civil, porque aqui está dito, as crianças e adolescentes cujos pais forem desconhecidos, falecidos, ou que tiverem sido suspensos, destituídos do poder familiar,
terão tutores nomeados pelo juiz ou serão incluídos em programas de colocação familiar na forma prevista em lei. Então, vejam que nesse item parece haver uma preocupação de que se a criança, o adolescente, pertence a uma família que tem menos potencial econômico, ele então vai seguir para um programa de colocação em família substituta. Não vai se fazer uma busca mais minuciosa para encontrar alguém, algum parente que possa servir como tutor. Embora os parentes possam vir eles mesmos, a juízo, solicitar isto, desde que tenha a nomeação, naturalmente, deles. Há uma obrigação do parente indicado servir como tutor, e também há a possibilidade de escusas, é o que diz o artigo 1765 do Código Civil e 1736. Aqui no 1765, aliás, o tutor é obrigado a servir pelo espaço de 2 anos. Então, vejam, aquele que tem que atuar como tutor, porque ele é parente do que está sendo colocado em tutela, ele tem que servir por 2 anos, mas é possível se escusar desse serviço. Por exemplo, mulheres casadas, maior de 60 anos, aqueles que tiverem mais de 3 filhos, ou poder familiar, a questão de ter enfermidade, de estar longe do lugar onde tem exercer a tutela, aquele que já exerce tutela, e também a previsão de militares em serviço. Aqui, o legislador fez escolhas, embora às vezes possa haver uma discussão sobre esses privilégios para esses que se encontram nessas situações. Mas o legislador determinou, está previsto na lei, portanto, quem tem esse poder de decisão, de dizer quem é que poderá se excusar, é o legislador. Embora o judiciário, às vezes, vai mitigando, vai mudando, vai alterando, por via da interpretação, qual é o sentido da lei. A tutela é temporária, o seu exercício é controlado pelo Poder Judiciário. Então, da mesma forma que a guarda, a tutela só vai durar até que o tutelado atinja a maioridade ou que venha a ser emancipado aos 16 anos. Também é possível isso. E há também um controle pelo Poder Judiciário do exercício da tutela, como vamos ver mais adiante lá no artigo, no item 218. Quais são as espécies de tutela? Temos uma tutela testamentária, lá dos artigos 1729 a 1736, quando então quem vai nomear o tutor são os pais via testamento. Se eventualmente os pais não tiverem feito o testamento, então vai atuar a tutela legítima, ou tutela legal, que é aquela prevista no artigo 1731, quando os parentes são chamados a atuar como tutores por força da lei. E temos a tutela dativa, quando não há, então, nenhuma dessas situações anteriores, ou havendo, aquele que foi nomeado se tornou inidôneo, apresenta incapacidade para atuar como gestor de interesse alheio. Então, mesmo havendo, às vezes, uma nomeação, aquele que foi nomeado, ao ser aferigada a sua nomeação pelo judiciário, conclui-se que não apresenta condições para exercer esse posto social. Então, são essas 3 espécies de tutela: testamentária, a legítima e a dativa, nos termos desses artigos que vocês devem ler, devem examinar. Sujeitos envolvidos: temos o tutor e o tutelado. Tutor, aquele que exerce a tutela, aquele, portanto, que vai ser nomeado para atuar nesse posto social. Já o tutelado é quem está submetido à tutela, e, portanto, deve ser criança ou adolescente, menor de 18 anos, não emancipado, portanto, submetido, então, a essa situação de representação ou assistência. O conteúdo da tutela, quanto à pessoa do tutelado e quanto aos bens do tutelado. Aqui é importante olharmos lá o artigo 1740 do Código Civil. Vamos verificar aqui, Código Civil, artigos 1740. Vamos verificar aqui, onde é que temos esta previsão. Aqui está, exercício da tutela, 1740. Incumbe ao tutor, quanto à pessoa do menor, dirigir-lhe a educação,
defendê-lo, prestar-lhe alimentos conforme os seus haveres e condição. Haveres e condição que tenha o menor. Se o menor tiver condições de melhor conforto, então ele terá direito a ver o seu dinheiro gasto com o seu bem-estar. Também incumbe ao tutor reclamar do juiz que providencie, quando o menor haja mister correção, aquela situação de como conduzir o que está submetido à tutela, à guarda, ao poder familiar, numa certa direção, quando é renitente, é teimoso, não está disposto a aderir a certas orientações benéficas para si. Então, o juiz é acionado e tem que haver, então, aqui algum tipo de providência. Muitas vezes isso aqui não tem eficácia, mas é o meio que temos. Também adimplir os demais deveres que normalmente cabem aos pais. Então, vejam que aqui também esta preocupação quanto ao conteúdo da tutela, o legislador indicou que se trata de alguém que vai exercer poderes em substituição àqueles poderes que os pais exerciam. No caso dos bens, aqui então o 1741 coloca essa restrição. O tutor administra os bens sob inspeção judicial e vai cumprindo esses deveres de gestão de forma zelosa e também com boa fé, sendo possível, inclusive, nomear um pró-tutor para fiscalizar os atos do tutor. Então, o juiz pode, para evitar que tenha depois dificuldades também quanto à sua própria responsabilidade, o juiz pode nomear um pró-tutor que vai fiscalizar os atos do tutor. Que mais? Então, falei quanto à tutela, quanto aos bens do tutelado. Aqui, então, também mera administração, o tutor não pode vender, não pode doar, não pode apropriar-se dos bens do tutelado. A questão da aquisição e extinção do status. A aquisição se dá mediante nomeação e prestação de compromisso judicial, previsto lá no artigo 731 do CPC. Quer dizer, aquele que foi nomeado para ser o tutor lá pelo testador, ou então o juiz nomeou, vai ter que prestar compromisso lá no cartório judicial de servir adequadamente, com fidelidade, com lealdade, este cargo. Também a extinção pode se dar por morte, maioridade e emancipação. Morte de qualquer um dos envolvidos, tutor ou tutelado, maioridade do tutelado ou emancipação do tutelado também leva à extinção da tutela. O controle do exercício implica na prestação de contas, prevista lá nos artigos 1755 e seguintes do CC. Quer dizer que aquele que exerce a tutela deve ter cautela com o uso dos recursos. Deve documentar, deve ter notas do que comprou, com data, com valor, quem é que forneceu, se procurou o melhor preço, se não pagou um preço exorbitante, porque aqui pode haver, inclusive, ao final do exercício, um dever daquele que exerceu a tutela de ter que devolver dinheiros que estavam sob sua gestão e que eram do tutelado. Muito bem. Conclusão. O que podemos dizer aqui? Poder familiar, guarda e tutela são institutos jurídicos voltados ao mesmo problema, qual seja, proteção dos menores. Então, poder familiar, guarda e tutela são três institutos que trabalham conjuntamente. O poder familiar é o mais forte, porque é aquele outorgado aos pais, ele contém a guarda, mas não é compatível com tutela. Poder familiar e tutela não podem existir concomitantemente. Nenhuma pessoa pode estar sob poder familiar e sob tutela. Ou está numa situação ou está noutra. Então, esses três institutos são bastante relevantes quando se trata de funcionamento da família nuclear, né, no seu dia a dia. Também, cada um desses institutos apresenta caracteres próprios de atuação própria. O que quer dizer isso? Cada um dos institutos tem suas peculiaridades, tem os seus detalhes e também o seu controle por ação própria. Então, nós temos uma ação de destituição do poder familiar, temos uma ação de suspensão do poder familiar, temos a ação de guarda, temos a ação de
também de tutela ou denominação de tutor, que são ações próprias para cada instituto. As relações jurídicas nas quais os institutos atuam dizem respeito ao funcionamento e proteção da família. De fato, vejam que as relações jurídicas aqui travadas são relações jurídicas de direito de família. O que se quer é garantir que essa família funcione adequadamente, que cada um cumpra com aquilo que se espera que a pessoa cumpra, agindo no sentido de buscar sempre o desenvolvimento completo, integral, saudável da criança ou do adolescente. Não obstante a família não tenha personalidade jurídica e nem mesmo capacidade postulatória, sofre um forte controle estatal. Também isso é importante dizer. Vejam que a família brasileira, família nuclear biparental, ou também os outros ajustes, os outros modelos, está constantemente sendo observada pelos órgãos estatais, pela estrutura do Estado. Então, a família não é pessoa jurídica, não é sujeito de direito, não tem personalidade jurídica, não tem capacidade postulatória. Você não vai ver lá numa petição família tal pleiteando algo, ou alguém pleiteando contra a família tal. A ação é contra uma pessoa jurídica, ou contra uma pessoa natural, ou eventualmente contra um ente não personalizado, mas dotado de capacidade processual ou capacidade postulatória, como condomínio, como herança jacente, que são, portanto, grupos que ganham esta proteção do direito processual. Muito bem. Com isso, nós encerramos o exame desses dois institutos. Vamos agora nos deter no estudo das questões do dicionário. Bons estudos a todos.